aguardando. Uns já desanimados queriam ir embora, mas entre eles houve conselheiros. Vamos aguardar. O mestre nunca mentiu. Tudo que sai da boca do mestre é verdade. Vocês lembram de todas as cruzadas e saídas que nós tivemos com o mestre? Tua conjecturar, presta atenção. Coisas aconteceram. Se o mestre disse que ele vai derramar, ele fez a promessa. Vamos aguardar. Daqui a pouco, o que saiu da boca do mestre vai acontecer. Aleluia. Jesus está sendo assunto aos seus. Enquanto Jesus é assunto aos seus, a Bíblia declara que varões estavam olhando esse Jesus que é sendo assunto aos seus. Manifestaram-se dois seres e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando? Não tem ninguém que desceu, senão aquele que subiu. E não tem aquele que subiu, senão aquele que desceu. Conforme vedes ela subir, o vereis também ele a descer. E foi marcado. Faltava apenas uma única semana. E o poder do Espírito Santo desceu naquela sala. E os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus. A cada um começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus os conduzia que falassem, cheios do Espírito Santo. Onde não havia coragem, a coragem entrou. Onde não havia força, a força entrou. Levanto a minha mão nesse altar, debaixo da unção do anjo desta igreja, em nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus começa a te dar força. O Espírito de Deus começa a regenerar a tua espiritualidade. O Espírito de Deus começa a fortificar a tua espiritualidade. E eu profetizo no nome de Jesus a força do Espírito, a graça do Espírito, a unção do Espírito, a vida do Espírito. Seja a tua partilha em nome de Jesus. Seja a tua partilha em nome de Jesus. Seja a tua partilha em nome de Jesus. No Antigo Testamento o Espírito se movia sobre as águas, mas em Lucas capítulo 4 saiu das águas. Agora tem um homem que vai dizer: o Espírito de Deus é sobre, pelo que me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos. O Espírito de Deus, ele quer manifestar a graça dele, o poder dele sobre a tua vida. O que a igreja hoje está perdendo. Aleluia. Queridos, você deve aprender a namorar com o Espírito Santo. A era que nós nos encontramos não é a era do Pai, também não é a era do Filho, mas é a era do Espírito Santo. No conceito da salvação, o Pai projeta a salvação, o Filho executa a salvação, mas o Espírito Santo aplica a salvação. Nós não convencemos, o Espírito Santo é que convence. Você prega apenas, você anuncia apenas. A obra quem vai fazer é o Espírito, ele é que convence. Essa é a era do Espírito Santo. Diz no teu irmão que está à tua esquerda, à tua direita, diga: esta é a era do Espírito Santo. Diga mais forte: esse é o tempo do Espírito Santo. Está vendo aqueles momentos que você já, tudo para ti já não tem sabor? Estás na igreja, uma pregação, parece que, sei lá, já estás bem desanimado. Quem faz a obra de reacender a chama que se está a apagar é o Espírito Santo de Deus. Muitos de nós perdemos ânimo, força, entrega na oração. Nossa fé está lá embaixo, nossa espiritualidade está lá embaixo. E o Espírito de Deus me traz hoje para dizer que ele está pronto, ele está preparado, porque sempre ele te despertou, sempre ele falou contigo, de uma forma ou de outra. São vários os mecanismos que ele usa para te fazer entender que o que está acontecendo não é negócio do homem, mas são os negócios dele. Alguém diz amém? Eu preciso namorar com o Espírito Santo. Eu preciso namorar com o Espírito Santo. E ele é tudo que eu tenho. Ele é o Espírito da vida. Ele é o Espírito que levanta o caído. Ele é